Doutor Bruno informa que estamos ao vivo no YouTube. O doutor pode dar início a qualquer momento. Vamos lá? Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de pedir a proteção divina, né, para que nos conduza da melhor forma na realização desses trabalhos da Assembleia, e agradecer aí o suporte que a plataforma BEX tem me dado durante todos esses dias, esses tempos novos aí de modalidade de Assembleia. Está sendo muita valia, muito obrigado aí. Queria cumprimentar os representantes, os credores que estão aqui, os colegas advogados, o doutor Luciano, advogado da Recuperanda, e vamos, que a gente tenha uma proveitosa tarde de trabalho. Inicialmente, para quem não me conhece, meu nome é Bruno Peixoto Santana, eu sou administrador judicial, nomeado nos autos da recuperação judicial de Pemagran, Pedras, Mármores e Granitos Limitada, processo que tramita na 5ª Vara Civil de Cachoeiro, sob o número 00054.2018.8.08.0011, cujo edital de convocação da Assembleia foi publicado, disponibilizado, né, no Diário da Justiça, no dia 24 de setembro de 2021, o qual eu passo a fazer a leitura para iniciarmos os trabalhos. O administrador judicial nomeado pelo Dr. Murilo Ribeiro Ferreira, meritíssimo juiz de direito da 5ª Vara Civil da Comarca de Cachoeiro e Itapemirim, Espírito Santo, na forma da lei, faz saber aos que presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que ficam devidamente convocados, em especial os credores de Pemagran, Pedras, Mármores e Granitos Limitada, a participarem da Assembleia Geral de Credores, a se realizar por meio virtual através da plataforma BEX, em primeira convocação no dia 20/10/2021, com início do credenciamento às 13 horas, horário de Brasília, e início da AGC às 14 horas, horário de Brasília, ocasião em que a Assembleia será instalada com a presença dos credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe. E, caso este quórum não seja atingido, em segunda convocação a ser realizada no dia 27/10/2021, com início do credenciamento às 13 horas, horário de Brasília, e início da AGC às 14 horas, horário de Brasília, ocasião em que a Assembleia será instalada com a presença de qualquer número de credores. A Assembleia convocada tem como objetivo principal a deliberação pelos credores sobre a seguinte ordem do dia. 1. Deliberar sobre a exposição do plano de recuperação judicial apresentado pela devedora, formulado nos termos do artigo 35, inciso 1-A, da Lei 11.101/2005. 2. Votação do plano de recuperação judicial, ficando assim todos os credores convocados para essa Assembleia Geral de Credores para deliberarem sob o pedido nos moldes do artigo 35, inciso 1, a linha A, da Lei número 11.101/2005. O credor poderá ser representado na Assembleia Geral por mandatário ou representante legal, desde que entregue ao administrador judicial até 24 horas antes da data prevista no aviso de convocação, documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo em que se encontre o documento, conforme estipula o parágrafo 4º do artigo 37 da Lei número 11.101/2005. A AGC irá acontecer pela plataforma Brasil Expert no site www.plataformabex.com.br, sendo enviado no e-mail até 6 horas antes da AGC, o login e senha para todos os representantes devidamente habilitados. O administrador judicial informa que estará à disposição dos credores em horário comercial em seu escritório situado na rua José Alexandre Buarque, número 300,
edifício Work Center Office, sala 1608, Enseada do Suá, Vitória, Espírito Santo, CEP 29050-545, telefone 27 3324 4014, ou e-mail bruno.santana@advocacia-es.com. E, para que chegue ao conhecimento de todos, o presente edital vai afixado no lugar de costume deste fórum e publicado na forma da lei. Eu, Viviane Pires Tomé, chefe de secretaria, digitei e subscrevo. Cachoeiro Itapemirim, Espírito Santo, 23/9/2021. Bom, dando prosseguimento aos trabalhos, eu, anteriormente à Assembleia, à realização da Assembleia, sugeri a indicação de um secretário, que eu fiz na pessoa do Dr. Vitor Ataíde, colega que ficaria lisonjeado com a sua colaboração, se fosse possível. Dr. Vitor, está por aí? Presente. Aceita secretariar os nossos trabalhos? Secretariar significa reduzir a termo o que vai ser falado? Não, isso aí a ata vai ficar por conta da plataforma. Só assinar no final da ata se concordar com todos os termos da realização da Assembleia. Sem problemas. Ok. E 2 representantes de cada classe, né? Que eu sugeri o nome do doutor, na classe dos coreografários, o próprio nome do doutor Vitor, se eu não me engano, e doutora Juliana, né? Por gentileza, Não, Brenda, doutor, qual foram os nomes que eu sugeri? doutor, na verdade, na classe quirografária foi o doutor Vitor e o doutor Ricardo Tavares. Ah, Ricardo Vou habilitar Tavares, o ok. microfone do doutor Ricardo Tavares, tá bom? Ok. Doutor Ricardo, o senhor concordaria em... Pois não, doutor Bruno, sem problema. Ok. E Na classe garantia real, Garantia doutor Real, George. só tem o doutor George, né, que é o credor único da classe. Trabalhista, nós não temos representantes na Assembleia de hoje. E no dos coreografários, eu sugeri o nome da doutora Juliana e da doutora Daniela, foi isso? Correto, doutor, isso mesmo. Doutoras, tem alguma oposição em figurar como representantes da classe dos credores? Sim. Eu não ouvi. Eu não estou ouvindo. Meu som não está ativado. Tá, consegue me ouvir? Não. Só a doutora Doutor, Juliana? eu vou escrever aqui no chat para que a doutora Juliana tenha ciência e vou pedir para que ela entre em contato com o nosso suporte e acompanhe pelo YouTube para que ela nos ouça. Então, doutora Brenda, vamos sugerir o outro nome para que até a doutora Juliana resolver a situação? Ou pode ser a doutora Juliana mesmo? Acredito que sim, doutor. Eu só estou encaminhando aqui uma mensagem para ela no chat, só para informar que ela fará a assinatura ao final. Tudo bem? Ou como o doutor quiser. Doutora Camila, está aí? Pode substituir a doutora Juliana?
Doutora Camila, o seu microfone está liberado. Doutora Camila, nos ouve? Boa tarde. Desculpa, estava tentando ativar aqui o som e consegui. Eu aceito. Uhum. Doutora Daniela também, ok? Doutora Daniela, seu microfone está habilitado? Sim, aceito sim. Ok. Então, superada essa fase, vamos abrir a palavra aos credores que têm interesse em fazer o uso da palavra e que, por gentileza, se inscrevam no chat aí para a gente coordenar da melhor forma possível. Se alguém algum credor tiver interesse em fazer uso da palavra, por gentileza, faça inscrição aí, se manifeste através do chat. Dr. Cris Peixoto. Com a palavra. Doutor Cris, seu microfone está habilitado? Aparece uma mensagem para eu ativar o microfone, depois que eu clico, parece que o microfone está sendo cortado. Vocês conseguem me ouvir agora? Acho que agora ficou, né? Ouvimos. Conseguimos ouvir, doutor. Perfeito. Boa tarde a todos. Meu nome é Cris, eu represento o credor Banestes, Banco do Estado do Espírito Santo. Doutor Bruno, eu gostaria de me manifestar para os demais credores, mas antes eu gostaria de confirmar com o doutor se houve quórum, porque não foi informado a quantidade de presentes, né? Que é baseada também no valor do crédito de cada classe para instalar a Assembleia em primeira convocação. O doutor poderia confirmar se houve quórum e qual é esse quórum? Preliminarmente, a oferição do quórum, eu estou abrindo a palavra só para algum questionamento preliminar e vão pedir para fazer a aferição do quórum e vamos disponibilizar aqui. Doutor perfeito. Bruno, licença, doutor Bruno, posso pedir para a plataforma disponibilizar o gráfico? Ok, por gentileza. Só um minuto, doutor. Doutor, iniciando a leitura, temos que na classe trabalhista não houve habilitação de nenhum representante. Na classe garantia real estão presentes 100% dos créditos no valor de R$ 21.786,08. Na classe quirografária estão presentes 45,93% de todos os créditos, no montante de R$ 4.877.166,41. E na classe MEPP estão presentes 46,7% dos créditos, no valor de R$ 380.690,79. Com relação ao quórum, tendo em vista que o quórum não atingiu o previsto, né, no artigo 37, parágrafo 2º, a Assembleia não se instalará no dia de hoje. O senhor ainda tem interesse no uso da palavra ou...
Ou declina do uso da palavra? Não, eu gostaria ainda assim de me dirigir aos demais presentes. Perfeito. Com a palavra. Obrigado. Senhores credores, como eu disse, represento o credor Banestes, Banco do Estado do Espírito Santo. A Assembleia ela não será instalada hoje por conta do quórum, mas certamente ela ocorrerá em segunda convocação. E eu venho me dirigir aos senhores para que, nesse intervalo de tempo, até a segunda convocação, os senhores possam refletir sobre o plano que foi apresentado pela empresa. Sei que aqui tem colegas advogados com conhecimento jurídico, mas acredito que também possa haver credores que não estão habituados a questões jurídicas e talvez não conheçam exatamente o procedimento que ocorre na Assembleia Geral de Credores, talvez não conheçam seus direitos, e eu gostaria de fazer um pequeno esclarecimento para que os senhores tenham ciência do objetivo da Assembleia e que, em segunda convocação, façam uma votação ciente do que pode ocorrer. Me parece que esse plano, ou melhor, o plano de recuperação judicial apresentado pela empresa, ele é apenas uma proposta. Muitas das vezes, os credores imaginam que, se esse plano ele não for aprovado, a empresa vai abrir falência e ele não vai receber os seus direitos, os seus valores. Na verdade, não é bem assim. Esse plano, se ele não for aprovado, na mesma Assembleia, ainda podem ser discutidas eventuais contrapropostas. Esse plano que está aí é apenas uma proposta da empresa, que, se não for aprovada, ela pode ser aprovada outra proposta. Cada credor que se encontra presente pode apresentar uma proposta, que pode ser no sentido de aproveitar esse plano que está aí, mas com algumas alterações. E, nesse sentido, eu destaco que esse plano me parece ser excessivo, muito excessivo, com relação ao deságio. Para os credores com créditos quirografários, classe 3, existe uma divisão entre créditos entre 15 até 15 mil reais e acima de 15 mil reais. E para quem tem créditos acima de 15 mil reais, o deságio é de 50%. Ou seja, o credor vai perder metade do seu dinheiro. Se o senhor tem 100 mil reais de crédito, vai receber 50 mil reais. E não é só o deságio que me parece excessivo. A correção monetária prevista nesse plano de recuperação judicial é a TR. E a TR, há vários anos, o rendimento dela é zero. Ou seja, na prática, não haverá correção monetária. Também não há previsão de incidência de juros. Não há uma taxa de juros prevista no plano. E se nós considerarmos a ausência, na prática, de correção monetária e a ausência de juros, e somada à carência, porque o plano prevê 36 meses para início do pagamento, a partir da homologação do plano, então, e além dessa carência, porque 36 meses é o início do pagamento, para créditos acima de 15 mil reais, créditos quirografários, classe 3, esse pagamento ele vai ocorrer em 180 parcelas, 15 anos. Então, o credor quirografário, ele vai receber metade do valor, porque vai ter um desconto de 50%, ele não vai ter correção monetária, porque a TR rende zero, ele não vai ter juros nesse período, e ele vai levar 15 anos para poder receber esse valor. Então, não me parece, respeitada a dificuldade da empresa, respeitado o momento que vivemos, respeitada a colaboração mútua que deve haver entre credor e devedor, não me parece que esse plano seja justo. Ele me parece que onera de forma excessiva os credores da empresa em recuperação judicial. E é por isso que o voto do credor que eu represento, Banestes,
será desfavorável ao plano de recuperação judicial apresentado pela empresa. E, desde já, eu coloco aqui uma contraproposta, que, caso não seja aprovado o plano da empresa, que ela possa ser votada. Uma contraproposta no sentido de pagamento sem deságio e com índice de correção monetária pelo INPC, IBGE. Por que sem deságio? Porque o parcelamento em 15 anos me parece razoável para que a empresa se reestruture e consiga pagar os credores. E concilie, assim, o interesse da empresa com a necessidade de recuperação e também o interesse dos credores. Então, eu deixo consignado aqui essa contraproposta, que, se os senhores que me escutam agora não aprovarem o plano apresentado pela empresa, isso poderá ser votado em seguida, na Assembleia, que será instalada em segunda convocação. Eu peço aos senhores que reflitam sobre isso até a próxima Assembleia, tá? E, para finalizar, eu quero constar também que, numa eventual aprovação do plano de recuperação judicial, que o meu cliente, ele quer ressaltar que ele deseja preservar seu direito de cobrar os avalistas e devedores solidários descritos nos contratos firmados com a empresa em recuperação judicial. É o que eu tinha para falar. Agradeço a todos. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras. Abro agora as palavras ao Dr. Vitor Mignoni, que se manifestou interesse no uso da palavra. Com a palavra, doutor. Bom, desejo boa tarde a todos. Na verdade, a minha manifestação também seria no sentido de haver dúvida se haveria quórum suficiente ou não, mas foi esclarecido. Representa aqui o Cicobi Cred Rochas, que é credor quirografário, que também se posicionará contra o plano apresentado pela empresa. E nós também estaremos aí pensando em algo alternativo para que possa ser levado em votação no próximo dia 27. Apenas isso seria no registro. Perfeito. Alguém mais deseja fazer uso da palavra? O doutor Luciano, doutor. Doutor Luciano. Com a palavra, doutor. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Bruno. Boa tarde à equipe da Brasil Expert. Estamos mais uma vez juntos aí, participando do início, né, de uma votação que não foi instalada hoje, mas apenas para deixar claro para os nossos colegas dos credores instituições financeiras, nós temos aí um plano cujo deságio ele fica muito aquém das aprovações que nós temos em N outros casos, inclusive mostrado pela jurimetria da PUC de São Paulo, em que os deságios eles podem tocar até o percentual de 90%. Então, há a possibilidade realmente de ter um deságio de 50%, isso é normal, isso é razoável para o caso, tá? E temos ainda um fator interessante que as instituições financeiras, para quem não sabe, elas aproveitam entre 45% a 55% de prejuízo. Então, elas nunca têm prejuízo quando o deságio fica em torno até 55%, podendo, às vezes, dar até um deságio maior e, ainda assim, não ter prejuízo. Tá? Não seria, então, com todo respeito aos colegas, ao doutor Vitor, ao colega do Banestes, não seria o caso de entender 50% como algo abusivo. Isso, na verdade, é razoável, é um percentual muito aquém do que se normalmente aprova, mas quanto aos acordos, às possibilidades de tratativa, nós estamos sempre em tratativas com os credores, inclusive com o Banestes, já está em andamento uma tratativa, com as demais instituições financeiras. Com o Cred Rochas não teve tratativa em decorrência
o Crédito Rochas praticamente recebeu quase todo o seu crédito em alienação fiduciária. Então, nós não podemos entender a posição do Crédito Rochas, nem a posição do Banestes, como uma posição que possa efetivamente validar a colocação de ser 50% um deságio abusivo. Na verdade, nem o Banestes, nem o Crédito Rochas teria possibilidade em apontar isso, justamente porque eles têm N garantias, têm garantias de imóveis, dos fiadores e avalistas, então são instituições que nunca levam prejuízo. Nós não podemos, então, nos vincular à posição deles quanto a eventual deságio, eventual parcelamento, mas eu consto aqui que nossos colegas sempre sabem que os acordos eles avançam, eventualmente fazemos acordos com todos, a Recuperanda faria, né, com todos, eventualmente não é possível atender a todos os credores, aí é por isso que a lei prevê a maioria. Nós temos regras na recuperação judicial em que alguns credores, a exemplo do Banestes, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, tem regras internas que eles não podem votar por deságio algum, então são regras muito inflexíveis. A lei dá a esses credores a alcunha de holdouts, são credores que realmente eles não abrem possibilidade de negociação dos seus créditos, razão pela qual eu peço que os credores não se vinculem à posição do nosso colega, de que 50% seria abusivo, mas sim olhem para as possibilidades que se tem em fechar um acordo, em continuar como credor parceiro, em dar prosseguimento às relações comerciais existentes, que muito, embora haja um deságio inicial, haverá novos negócios, vamos dizer, novos benefícios com a manutenção da relação comercial ao longo do tempo. Temos aí N exemplos de empresas que deixaram, às vezes, de receber quase tudo em outras recuperações, mas só a relação comercial já, por si, já trouxe os benefícios necessários àquele credor, pelo fato de ser ali parceiro, de dar preferência à compra daqueles produtos em decorrência desta parceria. Então, com todo respeito ao doutor Vitor e ao nosso colega do Banestes, eu pediria que todos avaliassem dentro da sua própria relação com a entidade e não dentro das colocações do nobre advogado, do Banestes, pelo fato de ser um credor naturalmente entendido como credor holdout, credor que não tem flexibilidade em prover nenhuma forma de pagamento com deságio, nem com juros, né, razoáveis que a empresa possa suportar. Eu agradeço, doutor Bruno, pela palavra, agradeço novamente a equipe da IBEX e fico à disposição aí até a próxima assembleia, para caso queiram entrar em contato e iniciarmos tratativas com aqueles credores também que já estão com as tratativas em curso. Muito obrigado. Obrigado, doutor Luciano. Passo a palavra aí para o doutor Ricardo Bianchi, manifestou desejo no uso da palavra também. Ricardo, seu microfone está habilitado. Estão me ouvindo? Ouvindo bem, doutor. Eu não estou conseguindo me ver na câmera, mas acredito que vocês estejam vendo por aí, né? Pessoal, eu resguardaria a minha palavra para a segunda convocação, mas diante das palavras do Dr. Luciano, aí, representante da Recuperanda, não pude ficar silente, né? Esse estudo de juriometria, bem mencionado pelo Dr. Luciano, inclusive eu participei indiretamente desse
estudo de geometria da PUC São Paulo, porque eu fui formado lá, e de fato é real que grande parte das recuperações judiciais prevêem um deságio aí de 90%. Mas eu acho que aqui a gente tem algumas peculiaridades que eu deixaria de novo para falar na segunda AGC, né, mas acho que isso se tornou relevante diante dessa discussão que a gente já está iniciando, que é o histórico recente da PEMAGRAN, que já foi constatado, inclusive, pelo administrador judicial, ali dentro da recuperação judicial. Em 2020, para que todos os credores aqui tenham ciência, a PEMAGRAN teve lucro, mesmo estando em recuperação judicial, né? Teve um lucro de R$1.700.000. E em 2021, a previsão, se mantiver os resultados desses últimos meses, é de pelo menos R$2,5 milhões de lucro, né? Nesse tempo aí de moratória que a PEMAGRAN teve até que se aprove esse plano ou se rejeite esse plano de recuperação judicial. Eu não pude ter acesso a um quadro de credores mais atualizado, a gente tentou tirar a carga dos autos, não conseguimos, mas agora, quando foi aberta a votação, eu pude notar que o crédito quirografário hoje está na ordem de R$12 milhões. Tá? Então, a gente quer dizer que só com o lucro de uma empresa em recuperação judicial de 2020 e 2021, paga-se à vista quase 30% de todo o passivo da recuperação judicial. Tá? Ainda assim, há a previsão, que eu concordo com o representante do Banestes e também do Banco Santander e do Sicob, que não nos parece fazer qualquer sentido uma empresa que tem tido lucros nessa ordem prever um pagamento tão agressivo como está previsto ali no plano de recuperação judicial. Mas mais do que isso, né, há algumas inconsistências nos balanços apresentados pela PEMAGRAN, na verdade, trazidos pelo administrador judicial com base nas informações prestadas pela PEMAGRAN, né? Se todos os credores puderem ter ciência, nós apresentamos uma petição às folhas 4152 do processo de recuperação judicial, apontando essas inconsistências. Mas, passando a limpo aqui, é algo simples, né? Nos últimos anos, principalmente em 2020 e 2021, houve um aumento na despesa com consultoria da PEMAGRAN na ordem de 500%. Então, para que os senhores tenham ideia, no ano de 2018 foi gasto com consultoria R$402.000, em 2020 foi gasto R$1.400.000, e em 2021 a previsão é que se gaste mais de R$2 milhões só com consultoria. Para que se tenha ideia, isso não é gasto nem sequer com mão de obra direta da PEMAGRAN nesse período. E é um período, como a gente bem sabe, até foi o que ensejou a recuperação judicial da PEMAGRAN, é um período que, em tese, a PEMAGRAN não está bem financeiramente, né? A pandemia, então, tem afetado ainda mais, né, a situação da PEMAGRAN. Então, nos parece muito estranho esse valor de consultoria ter aumentado substancialmente em um período em que, em tese, a PEMAGRAN está passando por dificuldades financeiras. Eu acho que todas essas considerações, independente do que se acontece em outras recuperações judiciais, em que o cenário é completamente distinto do que a gente está enfrentando aqui, devem ser levadas em conta no momento da votação da segunda AGC. Queria deixar só esse registro para que todos possam analisar essa nossa petição. A gente fez uma análise profunda ali dentro dos balanços contábeis que foram juntados aos autos, e a nossa manifestação, as folhas 4152, ela bem resume essas demonstrações financeiras. Obrigado pela palavra, uma boa tarde a todos. Obrigado, doutor Ricardo. Eu poderia, doutor Bruno, apenas complementar? Pois não, com a palavra. Doutor Ricardo, agradeço a manifestação do senhor. Realmente, eu vou ser bem breve quanto a essa colocação, porque nós fizemos uma manifestação atendendo à petição do fundo creditório que o doutor representa, mas essa consultoria, se o senhor verificar no relatório contábil, que foi basicamente apresentado para atender o questionamento da instituição que o senhor representa, ele demonstra que esse aumento ele foi em decorrência justamente de pagamento de comissão de vendedores. A empresa, então, ao fazer pagamento de comissão de vendedores
que hoje a grande maioria são pessoas jurídicas, que são vendedores externos, são agentes internacionais, vendem produto no exterior. O senhor sabe muito bem que a Pemagran é uma exportadora de pedras, né? De pedras granito, ou seja, na verdade, não só granito, né? Doutor Vitor está aqui até para puxar a orelha se falarmos errado, de rochas ornamentais acabadas, né? Seriam chapas de granito e outros produtos advindos de outras modalidades aí de rochas ornamentais. A exemplo aí não só do granito, como mármore, quartzito e outros. Então, ao pagar comissão, e essa comissão ir aumentando ao longo do tempo, significa que o faturamento dela aumentou, como o próprio doutor disse. Se ela teve possibilidade de aumentar o faturamento, é porque ela vendeu mais. Se ela vendeu mais, ela teve necessariamente que remunerar os seus vendedores externos, que são os agentes aí de venda externa, e o doutor sabe muito bem, se o doutor verificar junto às entidades que exportam, principalmente no município de Cachoeira e Itapemirim, que a grande maioria hoje das exportadoras utilizam dos serviços desses agentes externos, desses vendedores externos, porque são trabalhadores cujo salário é muito alto para se manter dentro de uma entidade com custo fixo. Não há possibilidade hoje de manter um vendedor cujo salário variável pode chegar a R$200 mil, a R$50 mil, a R$30 mil, tá? Ganha mais do que muitos de nós aqui na Assembleia, mas são vendedores, são pessoas qualificadas naquilo que fazem, têm o dom para isso, e vendem para várias empresas exportadoras e ganham muito bem, com toda razão. É lógico que a Pemagran, por estar em crise, ela gostaria muito de ter esses vendedores estrela no quadro de empregados dela, mas ela não consegue suportar salários tão altos. Então, ela precisa pagar uma comissão aos vendedores externos para manter seus produtos fluindo naturalmente no comércio internacional. Então, isso tudo que eu estou falando, doutor, já está nos autos. Se o senhor não tiver possibilidade de acesso imediato, nós temos aí possibilidade de disponibilizar ao fundo creditório essas informações, para que o doutor possa avaliar, e mantemos aí o interesse de transparecer as informações, como o doutor mesmo percebeu, de forma muito clara, muito objetiva. Dá para se ver que a empresa teve um faturamento maior, não se escondeu nada, o faturamento vem crescendo, mas pode cair, pode crescer. Nós não sabemos aí como será o fim deste ano, não sabemos como será o próximo ano, com um ano de eleição, um ano turbulento, um ano de câmbio. O senhor de fundo creditório sabe muito mais do que eu, que o controle do câmbio é muito difícil. E, volto a dizer, o senhor falou lá em 2019, na petição do senhor, lá em 2019, 2018, 2017, a empresa faturou tanto. Final de 2019, 2020, faturou quase o dobro. É lógico, o câmbio quase dobrou nesse período. Se a empresa é uma exportadora, se ela vendia um produto a $2, à época que poderia ser R$4, R$5, hoje $2 equivale a R$10, R$12, dependendo do momento da conversão. Então, é fato que não foi um aumento de venda dos produtos, e foi sim um impacto na mudança da moeda. E isso é fato, isso o senhor há de concordar comigo que nós não temos controle sobre a moeda e o Brasil está tendo uma desvalorização muito grande no real, e a Pemagran, por ser uma exportadora, ela também depende de produtos importados para produzir os produtos que são exportados. Então, ela está pagando muito mais caro nos produtos importados para poder fazer a exportação dos seus produtos, porque os insumos também são precificados em dólar neste setor. Está aí apenas a contribuição para complementar o nobre advogado do fundo creditório, e agradeço qualquer questionamento a mais que nós possamos de imediato já
a apresentar os esclarecimentos. E muito obrigado novamente, doutor Bruno, por nos conceder a palavra. Muito bem. Obrigado aí mais uma vez, doutor Luciano. Não vejo mais aqui inscrição de alguém que tenha interesse em fazer uso da palavra. Sendo assim, a gente caminhando, eu vou pedir a suspensão dos trabalhos por uns 5 a 10 minutos para a gente possa redigir a ata, depois fazer a leitura e colher as assinaturas. Doutor Ok? Bruno, Pois não? se não houver problema, solicito 20 minutinhos para a gente terminar a ata. O advogado já está na reta final da redação. Pois não, desculpa, eu não... O doutor me ouve? Sim, sim. Oi, doutor, a plataforma precisa de 20 minutos para concluir a redação da ata. Se não houver Pois não, sem problema... problema. Sem Ok, problema. obrigada, doutor. Obrigado.
O doutor Murilo levantou a mão, deseja fazer uso da palavra, doutor Murilo? Oi, doutor Bruno, boa tarde a todos. Eu acabei de enviar pelo bate-papo a minha objeção, mas eu vou falar aqui. O Banco Safra também faz objeção quanto ao período de carência estipulado no plano, as parcelas de pagamento, quais sejam 180 meses, a carência, o índice TR, bem observado pelo nobre advogado do Banco Banestes, e também quanto ao deságio. Era somente isso que o banco necessita que conste em ata para a próxima votação. Muito obrigado. Pois não, muito obrigado, doutor Murilo.
Doutores, informo que já finalizamos a ata e estaremos iniciando o compartilhamento, bem como a leitura. Bom, vamos lá. Doutor, só um minuto, que a gente vai precisar trocar o documento. Só um minutinho. Faz gentileza. Paulo, consegue me ouvir? Luísa, eu te ouço, sim. Ok. Só um momento que tá dando um erro aqui ao compartilhar a tela. Sem problema. Pedimos só mais um momento, doutores. Boa tarde a todos. Passamos agora à leitura da ata. Ata de instalação da Assembleia Geral de Credores, PEMAGRAM, Pedras, Mármores e Granitos, LTDA, primeira convocação, 20 de outubro de 2021, processos autos número 000591134-2018, 8080011, Quinta Vara Civil, Cachoeira de Itapemirim, ES. Data e hora, 20 de outubro de 2021, às 14 horas. Assembleia Geral de Credores, virtual, operada pela plataforma BEX, www.bsexpert.com.br. Convocação. Edital devidamente disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico na data de 24 de 9 de 2021.
expedido nos autos da recuperação judicial de Pemagram, Pedras, Mármores, Granito, LTDA, autos números 000591134-2018, 808-0011, em trâmite na 5ª Vara Civil da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, ES. Trabalhos. Encerrada a lista de presença, encontravam-se presentes a administradora judicial, o representante da recuperanda e os credores relacionados na lista de presença que acompanha a presente ata. Dado início aos trâmites do conclave, o administrador convidou o representante do credor, Davi e Ataíde Advogados, representado pelo Dr. Vitor Ataíde Silva, para ser o credor secretário, que ao final da Assembleia promoverá a validação de seus termos, ficando à vontade para qualquer alteração ou inserção que entenda pertinente, recebendo ao final pelo e-mail victor@da.adv.br para a conferência final e a assinatura digital. Para a assinatura da ata foram convidados credores de cada classe, para os quais a ata também será encaminhada para o e-mail já cadastrado junto à administradora judicial, para assinatura digital, sendo indicados: classe 1, trabalhistas, ausentes representantes desta classe. Classe 2, Garantia Real, Banco do Nordeste do Brasil S.A., representado pelo Dr. Jorge Sindal Alves Figueira, e-mail f136921@bnb.gov.br. Classe 3, Quirografário, Banco Santander Brasil S.A., representado pelo Dr. Ricardo Tavares Guimarães Júnior, e-mail ricardo@zch.adv.br. Davi Ataíde Advogados, representado pelo Dr. Vitor Ataíde Silva, e-mail victor@da.adv.br. Classe 4, MEPP, Magno Granitos LTDA, representado pela doutora Daniele Cipriani Pessini, e-mail daniela.cipriani2010@hotmail.com. Inovário do Brasil Indústria e Comércio LTDA EPP, representada pela doutora Camila Ramos, do Vale, camilaramos.adv@gmail.com. Conforme a lista de presença anexa foi verificada a inexistência do quórum legal de instalação da Assembleia, nos termos do artigo 37, parágrafo 2º da Lei 11.101, de 2005, visto que presentes apenas credores que representam 0% dos créditos da classe 1 trabalhista, 100% dos créditos da classe 2 garantia real, 45,93% dos créditos da classe 3 quirografários e 46,57% dos créditos da classe 4 MEPP. O administrador judicial concedeu a palavra aos credores, pelo qual se pronunciou os representantes a seguir. Dr. Christian Peixoto, representante do credor Banestes AS Banco do Estado do Espírito Santo, cumprimentou os presentes e informou que deseja se manifestar aos presentes para esclarecer os objetivos da EGC, no sentido de que o plano de recuperação judicial apresentado pela empresa é apenas uma proposta e que, se não aprovado, não importa na automática falência da empresa, mas sim na possibilidade de apresentação de contraproposta por qualquer credor presente, de modo que toda uma rodada de negociações se inicia, na AGC, com a rejeição do plano de recuperação judicial pelos credores. Nesse sentido, desejo informar aos credores que o PRJ apresentado pela empresa me parece ser excessivamente onoroso e desvantajoso aos credores, pois a previsão de deságio de até 50%, B, o índice de correção monetária utilizado é a 00, o prazo de pagamento é de 180 parcelas, ou seja, 15 anos. Nesse sentido, que o credor Banestes votará desfavoravelmente ao PRJ apresentado pela recuperanda,
deixando desde já registrada a seguinte contraproposta para votação. Pagamento sem deságio e com índice de correção monetária pelo INPC, IBGE. Por fim, Banestes informa que, mesmo com a aprovação do PRJ, preserva seu direito de cobrar os avalistas e devedores solidários descritos em seus contratos firmados com a Recuperanda. Dr. Victor Mignoni, representado pelo credor Crédito Rochas, cumprimentou a todos e informou que se posicionará contra o PRJ apresentado e pensará em algo alternativo que poderá ser colocado em votação na próxima Assembleia. Dr. Luciano Comper, representante da Recuperanda, informou cujo deságio podem trocar até o percentual de 90%. Isto é razoável e tem um fator que as instituições financeiras aproveitam de 45% a 55% de prejuízo. Sendo assim, não havendo prejuízo a instituições financeiras, não entende como abusivo o deságio, e quanto à possibilidade de tratativas, estão sempre em negociações. Solicitou que, muito embora haja um deságio inicial, haverá novos benefícios com a manutenção à relação comercial. Pediu que cada um avalie dentro de suas necessidades e não pelas considerações da instituição financeira, que já por si é um credor hold, credor que não tem flexibilidade em prover forma de pagamento com deságio, nem com juros razoáveis que a empresa possa suportar. Dr. Ricardo Bianchi, representante do credor Fundo de Investimento em Direito Creditório Não Padronizado, em vista CF, informou que o estudo de jurimetria, qual informado pelo Dr. Luciano, é real. Mas aqui temos algumas peculiaridades se tornando relevantes nessa reunião. Pelo histórico da Pemagran, a Pemagran teve lucro de 1 milhão e a estimativa de moratória é de 2 milhões, informando que o lucro de 2020 e 2021 paga 30% de todo o passivo da recuperação judicial. Não entende o pagamento tão agressivo, e há algumas inconsistências nos balanços, nas folhas 4.152. Foi protocolizada uma petição apontando as inconsistências, sendo gasto muito dinheiro com consultoria. Período que a Pemagran não está bem financeiramente, tanto que ensejou a RJ. Então, não entende o valor alto de consultoria e que o cenário que estamos vivendo deve ser levado em conta. Pediu para que todos possam analisar. Dr. Luciano, representante da Recuperanda, informou que o aumento do valor da consultoria foi em decorrência do pagamento da comissão de vendedores, tendo o faturamento aumentado e vendendo mais. Sendo assim, teve que remunerar os vendedores externos, estando nos autos as informações para que o Dr. Ricardo Bianchi possa avaliar. O representante, Dr. Murilo Silveira, credor do Banco Safra, se manifestou via bate-papo. Prezada, peço constar em ata a objeção do Banco Safra, também quanto ao deságio, índice TR, carência e ao número de parcelas para pagamento, atenciosamente. Finalizada a explanação dos credores, o presidente da Assembleia esclareceu que permanecerá mantida, então, a segunda convocação da Assembleia de Credores, designada para o dia 27/10/2021, às 10 horas, por meio da plataforma BEX, www.brasilexpert.com.br. Por fim, o administrador judicial suspendeu os trabalhos para a lavratura da presente ata. Na sequência, a ata foi lida, aprovada pelos credores presentes e segue assinada em conformidade com o artigo 37, parágrafo 7º da Lei 11.101/05. Os trabalhos foram encerrados às 15h30. Cachoeira Itapemirim, 20 de outubro de 2021. Bruno Peixoto de Santana, presidente da mesa, responsável técnica da administradora judicial. Victor Ataíde Silva, credor secretário. Luciano Comper, advogado da Recuperanda. Classe 1, trabalhistas ausentes representantes dessa classe. Classe 2, Garantia Real, Banco Nordeste do Brasil, representado por Dr. Jorge.
Classe 3, coreografados do Banco Santander, representada pelo Dr. Ricardo. Davi Ataide, representada pelo Dr. Vitor. Magnato Granitos, representada pela doutora Daniela. E Novário do Brasil, representada pela doutora Camila. Por gentileza, eu gostaria só aqui onde consta as palavras do Banco Banestes, houve um probleminha aqui na letra A previsão de deságio de até 50%. B, o índice de correção monetária utilizado é A. Aí houve uma falha aqui. Só um minuto, doutor. Paulo, você consegue voltar a compartilhar para que possamos fazer as alterações indicadas? Doutor Bruno, informo também que o doutor Cristi, ele pretende fazer algumas alterações, por isso pede a palavra. Ok. Pois não. Doutor Bruno, não é fazer alteração, é apenas uma correção, porque o texto que foi inserido na ata não é a integralidade do texto que eu colei no chat. Exatamente nesse ponto que o doutor acabou de destacar, logo no item B, está faltando uma continuidade do meu texto. E isso aí é exatamente o que precisa ser corrigido. E aproveitando também que mais em cima, no início da fala, também na hora de colar houve uma alteração, acho que o próprio Word deve ter alterado, o nome do banco está correto, é Banestes SA e está Banestes AS. Doutor Cris, o que Cris, interessa mesmo é o item B. Doutor Cris, só um minutinho, por gentileza. Eu estou fazendo aqui também, concomitantemente, as alterações. Essa alteração aí estava AS, né? Eu já fiz aqui e vou disponibilizar lá perfeito. Daqui a pouco. Realmente, foi aqui no B, no item B, que ficou essa inconsistência. Aí, se o senhor preferir, pode me falar aí, que eu conserto aqui e já disponibilizo para eles, para poder disponibilizar aí. Talvez seja mais fácil, ao invés de eu ditar para o doutor, copiar do chat, porque no chat está certinho. O equívoco foi só na hora de colar. Eu já fui no chat conferir, e lá está certo. O texto que eu mandei está certo. Deixa eu ver como é que está no site aqui. Só. Eu não sei o que fizeram na hora de copiar e colar, mas o texto que eu enviei está correto. Só um minutinho, por gentileza. Ok. Doutor Bruno informa que, após a alteração solicitada, a doutora Ivana quer fazer o uso da palavra. Ok.
Doutor Cris? Doutor Cris, me ouve? Eu estava ouvindo, mas eu não consigo habilitar o áudio daqui. Tem que liberar para mim. Ah, tá. Eu vou fazer a leitura aqui para a gente adiantar. Vamos ver se ficou direitinho. Ó, a previsão de deságio de até 50%. B, o índice de correção monetária utilizado é ATR, que há vários anos rende zero. Rende zero. C, não há previsão de incidência de juros moratórios ou remuneratórios. D, além da carência de 36 meses para o início do pagamento, para credores classe 3 com crédito superior a 15 mil, o prazo de pagamento é de 180 parcelas, ou seja, 15 anos. Isso mesmo. Certo? Certo, correto. Então, eu já fiz as alterações aqui. O resto não modificou, né? Tanto o texto anterior Não, depois, quanto nesse posterior. sentido, o credor Banés votará desfavoravelmente ao plano. Ok. Não mudou nada. Então, tá. Vamos lá. A doutora Ivana, né? Gostaria de se manifestar? Doutora Ivana, seu microfone está habilitado. Boa tarde, me ouve? Me ouve? Eu ouço. Ouvimos bem, doutora. Ouvimos. Tá, eu gostaria da confirmação do horário da segunda AGC, pois na ata consta 10 horas e no despacho do juiz consta 14 horas. Doutora, a segunda convocação, ela será realizada no mesmo horário da primeira. Ah, ok. Às 14. De fato, está aqui às 10 horas, 14 horas, de fato. Muito obrigado, doutora. Tá, obrigada. Segunda convocação designada para o dia 27/10 de 2021, às 14 horas, por meio da plataforma BEX. Perfeito. Mais algum questionamento? Então, Sem novas manifestações no chat, doutor. Oi? Sem novas manifestações no chat. O doutor Luciano, acredito que queira fazer uso da palavra. Isso. Doutor, desculpe. Está me ouvindo? Ouvindo, doutor. Eu só gostaria que incluísse que a minha fala toda não está ali expressada e eu não consegui enviá-la por escrito porque eu não consegui me habilitar pelo computador, eu estou pelo celular. Então, eu não consegui mandar toda a minha fala. Então, que ela está na gravação, mas não está toda expressada aí na ata. Por favor. Eu vou disponibilizar aí agora novamente. Vocês só conseguem isso, por gentileza? Claro, doutor. Estou aguardando o documento. Doutor, após o acréscimo dessa última intervenção do doutor Luciano, posso encaminhar para a assinatura? Por gentileza. Doutores que estão elencados no rol de assinantes da ata, eu encaminharei o documento por meio do ClickSign. O ClickSign, ele vai encaminhar um e-mail para cada um dos doutores que solicitará tanto o número do CPF como a data de nascimento. Após preenchidos esses dois requisitos, o
o site encaminhará um novo e-mail com o número de token, que os doutores deverão inserir no e-mail anterior. Qualquer dúvida, permaneço à disposição. Assim que enviar o arquivo, estarei comunicando aos doutores. Então, vamos fazer as assinaturas e retornar, ou podemos encerrar os trabalhos? Doutor, o que o doutor achar melhor. Se o doutor quiser dispensar os representantes que não estão elencados na ata, não há problema. Ok, aí, mas de qualquer forma, a ata assinada ficará disponível agora aqui. Exatamente, doutor. Cada um dos assinantes receberá uma cópia e, ao final, encaminharei para o doutor o arquivo assinado por todos. Perfeito. Então, nós vamos encerrar os trabalhos. Aguardamos no dia 27, na quarta-feira que vem, às 14 horas, para prosseguirmos com os trabalhos, e agradeço a presença de todos aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Uma boa tarde. Boa tarde, doutor. Obrigada. Doutor Vitor, pedimos a gentileza de permanecer na sala enquanto providenciamos a finalização da assinatura. Caso o doutor não consiga permanecer na sala, encaminharemos o e-mail com a ata para assinatura, e tendo o doutor assinado, já constará no nosso site. Doutores, informo que a ata será enviada no e-mail dos doutores assinantes e que os trabalhos estão encerrados. Agradeço a atenção de todos e tenham uma boa tarde. Estamos liberados? Sim, doutor. Obrigado. Obrigada.